Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre síndrome de Guillain-Barré. Eu chamei um amigo meu, o Bruno Jepsen. O Bruno ele se formou pela Universidade de Fortaleza. Ele fez neurologia aqui no Hospital das Clínicas da USP e agora é assistente aqui do hospital. Dá um oi para o pessoal, Bruno. Bom, tudo bem, pessoal? Primeiramente, queria agradecer o convite de estar podendo conversar um pouquinho com vocês, tentar passar um pouco da experiência durante a residência, a experiência da prática aqui para ajudar vocês no atendimento. Bom, eu já vou começar direto ao ponto. Bruno, como é que chega um paciente com Guillain-Barré no PS? Quando que eu tenho que pensar nesse diagnóstico? Bom, então, primeiramente, antes da gente começar falando como é que esse paciente chega no PS, só para a gente ter alguns conceitos sobre Guillain-Barré. Então, síndrome de Guillain-Barré é o termo utilizado para descrever um grupo bastante heterogêneo de algumas patologias, mas que essas patologias, apesar de ser bastante distintas, elas cursam com algumas características em comum. Dentre elas, todas têm um curso monofásico, têm uma história, um antecedente de infecção ou vacinação prévia, e costuma ter um acometimento de membros e de nervos cranianos de maneira simétrica. Tá? Atualmente, a síndrome de Guillain-Barré é a principal causa de paralisia flácida aguda ou subaguda no mundo, né? Após a erradicação da poliomielite. E essa característica que eu falei para vocês da infecção antecedente ou vacinação costuma ocorrer nas 2 ou 4 semanas antes. Pode ser tanto infecção de vias aéreas superiores ou infecção, uma jeca, uma gastroenterite. Lembrando que os principais patógenos associados, né, o que todo mundo lembra, vai ser a infecção prévia pelo Campylobacter jejuni, que vai estar principalmente associado com as variantes axonais da síndrome de Guillain-Barré, mas também tem uma associação importante com as formas desmielinizantes. Mas lembrar que outras infecções prévias, ou seja, pelo HIV, Epstein-Barr, citomegalovírus, o Zika, que recentemente a gente teve, também estão relacionados com o quadro de síndrome de Guillain-Barré. Tá? Então, agora um pouquinho sobre o quadro clínico, como é que esses pacientes se apresentam. Né? Então, esse paciente vai se apresentar no PS com um quadro de uma fraqueza, certo? Então, geralmente vai ser uma fraqueza que tende a se iniciar nos membros inferiores, progredindo para os membros superiores, ou seja, um quadro de uma tetraparesia flácida e ascendente. Esses pacientes podem desenvolver essa fraqueza geralmente em até 4 semanas, mas lembrando que 80% desses pacientes vão se apresentar com a fraqueza que vai progredir, vai chegar no seu nadir, ou seja, o quadro máximo da fraqueza vai se instalar em até 2 semanas. E a gente tem que ficar atento para aqueles pacientes que vêm com quadro de uma tetraparesia evoluindo com mais de 4 semanas. Então a gente tem que acender uma luz na nossa cabeça para a gente já não pensar tanto em Guillain-Barré. Esses pacientes eles podem se apresentar também com um quadro sensitivo mais distal, ou seja, um quadro de uma parestesia distal em membros inferiores ou membros superiores, mas que é uma queixa do paciente, que objetivamente no nosso exame de sensibilidade a gente não vai achar tantas alterações. E também esses pacientes costumam se apresentar muito com quadro de dor também na região lombar baixa, porque se a gente for lembrar da fisiopatologia da doença, é uma polirradiculoneuropatia. Então na saída das raízes da medula, pelo quadro de inflamação, vai gerar dor e esses pacientes podem se queixar de dor. O acometimento de nervos cranianos, principalmente a diparesia facial, né, uma paralisia facial de padrão periférico bilateral, ocorre em até mais de 50% desses casos. O acometimento de nervos cranianos mais baixos, né, os pares bulbares, né, então com disfagia, disartria, disfonia, também é bastante comum nesses pacientes, podendo ocorrer em até 50% dos casos. E o acometimento de nervos cranianos relacionados à motricidade ocular extrínseca, ou seja, quadro de diplopia, pode acontecer em até 10-20% dos pacientes. E esses pacientes também, durante a evolução, costumam se apresentar com bastante desautonomia, ou seja, variações de pressão, tá? Hipertensão, hipotensão, taquicardia, bradicardia, que isso é bastante comum. Tá?
E essa dor que eu mencionei para vocês, que muitas vezes é o sintoma inicial do paciente, antes do quadro motor, esse paciente se apresenta com esse quadro sensitivo, também é bastante comum. Até 2/3 dos pacientes podem ter essa dor que durante a evolução pode ser até um sintoma bastante importante que precisa de um manejo mais específico. Queria só mencionar para vocês também coisas que devem ser perguntadas que muitas vezes os pacientes não contam espontaneamente. Então, todo paciente que você atende com um quadro de uma tetraparesia, você tem que perguntar ativamente, tanto na sua história clínica quanto no seu exame físico, basicamente 3 coisas para você poder fazer a diferenciação, se é uma causa de etiologia mais central, lembrando uma mielopatia, um AVC, ou então um quadro mais periférico que lembra um Guillain-Barré. Então você tem que pesquisar ativamente sobre nível sensitivo, né? Então quando a gente está falando de nível sensitivo, a gente topografa essas alterações na medula, que o paciente com Guillain-Barré, apesar dessa queixa sensitiva mais distal, em mãos, em pés, como eu falei, ele não vai ter alterações objetivas no exame de sensibilidade. Então quando você acha um nível sensitivo, você tem que pensar em outras etiologias. Lembrando que o nível sensitivo é quando o paciente, por exemplo, não sente dor nas pernas, não sente dor até o nível do umbigo, e aí a partir daí ele sente o estímulo doloroso. Então isso a gente chama de nível sensitivo. Ou então quando esse quadro motor tem uma apresentação, uma instalação muito assimétrica, tá? O Guillain-Barré é uma polirradículo-neuropatia, por definição é um quadro bastante simétrico. E outra coisa que a gente tem que perguntar ativamente para o paciente são a questão de envolvimento esfincteriano, tá? Tanto incontinência urinária, incontinência fecal, quanto disfunção erétil. Então você tem que perguntar ativamente para o paciente, muitas vezes ele não vai te contar isso. Então, lembrar que são coisas que se o paciente tiver tanto assimetria, quadro motor, nível sensitivo, então envolvimento esfincteriano, a probabilidade de ser uma síndrome de Guillain-Barré se torna bem menos importante. Se for um quadro que está já se arrastando há mais de 4 semanas, o que a gente pensa? Então, o nosso exame neurológico que vai ajudar bastante na diferenciação e tanto a história, né? Então, quadros que se instalam com mais de 4 semanas, a gente pode pensar tanto em doenças propriamente neuromusculares, quanto mielopatias cervicais compressivas, ou próprias mielopatias, uma mielite transversa, outra mielite infecciosa, até mesmo um quadro mais central, então um quadro supratentorial, um AVC, uma doença degenerativa, talvez uma esclerose lateral amiotrófica. Então isso a gente tem que pensar nesses quadros mais arrastados. E se eu pego um paciente que tem alguma história que me faz pensar em Guillain-Barré, o que é importante fazer no exame físico desse paciente? Você já comentou algumas coisas, né, de avaliação de fraqueza simétrica, avaliação objetiva de sensibilidade. Então, acho que essas coisas são importantes de sempre testar, a questão da sensibilidade, né? Então, os pacientes não vão ter um quadro sensitivo proeminente com alterações objetivas no exame neurológico, na maioria dos casos. Envolvimento esfincteriano também não é comum e a assimetria. A maioria desses pacientes vai se apresentar para você como uma paralisia flácida aguda, né? Então, quando a gente for... E a reflexa. Então, o exame dos reflexos, né? Então, de maneira inicial, a maioria desses pacientes vão se apresentar com os reflexos hipoativos ou abolidos, a não ser uma minoria dos casos que podem ter reflexos mais exaltados na apresentação inicial, mas não é o mais comum de se encontrar. E o envolvimento de nervos cranianos também é importante, né? Lembrar que esses pacientes, se você encontrar só um quadro motor nos 4 membros, mas não tiver nada exame de nervos cranianos, você tem que pensar talvez numa topografia um pouco mais baixa, talvez um acometimento medular. Mas o Guillain-Barré, ele acomete de forma simétrica os nervos. Então, basicamente, vão ser nervos tanto membros inferiores, superiores e os nervos cranianos. Esses pacientes vão ter bastante acometimento de musculatura facial, né? Diparesia facial, acometimento de pares bulbares, como eu falei, disfonia, disfagia, disartria, e podem ter acometimento de nervos cranianos relacionados com a motricidade ocular extrínseca, né? Então pode ter uma oftalmoparesia também. E pensando no quadro, como é que eu consigo chegar no diagnóstico? Que coisas são importantes eu fazer, assim, avaliação complementar?
Então, lembrar que o diagnóstico de Guillain-Barré, ele pode ser feito de maneira apenas clínica. Então, só a história do paciente, uma tetraparesia flácida, ascendente, arreflexa, com instalação, na maioria dos casos em 2 semanas, com aquela infecção viral, antecedente vacinal nas 2 ou 4 semanas prévias, isso para a gente muitas vezes já é o suficiente. Agora na maioria dos casos a gente tem a disponibilidade de exames complementares. Acho que o principal exame complementar que todo mundo lembra quando está falando em Guillain-Barré é a análise do líquido cefalorraquidiano, né, a coleta do líquido. E o quadro clássico associado é aquela dissociação albumino-citológica. Significa o quê? Então, um paciente que costuma ter um líquido com a celularidade, na maioria das vezes, normal e com um aumento de proteína. Que isso, para a gente, só quer dizer que isso é um aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica, ocasionada pela inflamação daquelas raízes, né, como eu falei, aquelas raízes que estão saindo ali da medula, tudo, que vão aumentar essa permeabilidade da barreira e vão causar esse aumento de proteínas. Então, o líquor é um exame importante, mas lembrar que ele pode vir normal nas fases mais precoces. Então, se você pegar um paciente com 1 dia de instalação da doença, menos de 50% desses pacientes vão ter essa dissociação albuminocitológica. Enquanto que se você pegar a paciente já na 3ª semana de apresentação, mais de 75% desses pacientes vão ter essa dissociação. O líquor para a gente ele vai ser muito mais importante para a gente avaliar diagnósticos diferenciais do que basicamente para confirmar o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Então, como eu comentei para vocês, a maioria desses pacientes não tem uma pleocitose, ou seja, a celularidade do líquor é normal, menor que 5 células. Quando a gente está falando de Guillain-Barré, a literatura diz que você pode ter um Guillain-Barré até com 50 células. Mas a gente sabe que na prática, você vê um paciente que você está pensando em Guillain-Barré, ele tem mais de 10 células no líquor, isso para a gente já tem que começar a pensar em diagnósticos diferenciais, como um Guillain-Barré por uma sarcoidose, um Guillain-Barré, no caso, por um HIV, por um Lyme, para quem acredita, uma carcinomatose meningia. Então isso para a gente, o líquor serve para a gente avaliar muito mais esses diagnósticos diferenciais. Legal, não tinha esse conceito. Outro exame também que é bastante útil para o diagnóstico, até importante para a gente dizer exatamente qual é a forma, é a eletroneuromiografia. Mas a eletroneuromiografia, ela na maioria dos casos não é disponível em ambiente de pronto-socorro e muitas vezes é um exame que vai demorar alguns dias até a gente conseguir que ele seja realizado. A importância da eletroneuromiografia é a gente poder classificar a síndrome de Guillain-Barré do paciente nas variantes, uma variante axonal ou uma variante desmielinizante. Lembrar que a variante desmielinizante, que a gente chama como AIDP, é a forma mais comum de Guillain-Barré. Já as formas axonais, seja ela um AMAN, que tem acometimento basicamente motor, ou um AMISAN, que tem acometimento motor e sensitivo, são variantes um pouco menos frequentes na nossa população brasileira e que costumam ter uma associação mais forte com a infecção prévia pelo Campylobacter jejuni. E essas formas, além de serem importantes para a gente diferenciá-las de maneira eletroneuromiográfica, elas vão ter algumas implicâncias no prognóstico, já que as variantes axonais tendem a ter uma recuperação um pouco mais incompleta. Mas, então, a gente já falou sobre líquor, eletroneuromiografia, alguns outros exames que são úteis, mas aí sim, bem menos disponíveis, é a dosagem dos anticorpos antigangliosídeos, né, que podem ajudar a gente nesse diagnóstico, e exames de imagem. Então, acho que ninguém lembra, ninguém pensa em exame de imagem, mas já falei para vocês que na síndrome de Guillain-Barré a gente tem uma inflamação daquelas raízes. Então, se você fizer uma ressonância magnética de coluna lombar, você consegue ver espessamento, captação de contraste naquelas raízes lombares. Isso vai te ajudar a favorecer mais um diagnóstico de uma radiculopatia, uma polirradiculopatia, do que um diagnóstico de uma mielopatia. Então, muitas vezes, esses exames que eu falei para vocês, que não são necessários para a gente não precisa ter esses exames para começar o tratamento do Guillain-Barré, mas esses exames são úteis para avaliar muitas vezes o diagnóstico diferencial. Legal. E aproveitar que você entrou no tratamento, né? Quando chega um paciente desses para mim no PS, qual é a minha prioridade? Então, o que eu tenho que descartar rápido, que pode fazer ele evoluir de forma grave? E depois como é que eu vou tratar especificamente o Guillain-Barré? Bom, então,
quando chega esse paciente no PS, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o velho e bom ABCDE. Então você tem que primeiro ver se esse paciente tem condições clínicas de você progredir um exame com mais calma, bater o martelo, fazer ciência, ver sensibilidade vibratória, ou se é aquele paciente que já vai chegar com um quadro mais importante, um quadro mais grave, que você vai ter que levar direto para a sala de emergência e avaliar se esse paciente vai estar protegendo via aérea, vai ter que ser entubado ou não. De maneira mais prática, a gente divide o tratamento do Guillain-Barré em medidas de suporte ou tratamento específico. Então, medidas de suporte, primeiro a avaliação da parte ventilatória. Então, primeiro você tem que ver se esse paciente está protegendo via aérea, ele não vai ter um acometimento de pares bulbares, uma disfagia, uma disfonia importante que necessita de intubação. Ou então você pode fazer também algumas provas um pouco mais específicas, Você pode avaliar a capacidade vital, pressão inspiratória e pressão expiratória. E a gente costuma utilizar o mnemônico, que basicamente a gente diz que para viver você precisa inspirar e expirar. E a gente usa o 20, 30, 40. Ou seja, se o paciente tem uma capacidade vital menor que 20, uma pressão inspiratória maior que menos 30, ou seja, menos 20, menos 10, ou uma pressão expiratória menor que 40, isso já diz para a gente que esse paciente está entrando em um quadro de insuficiência respiratória e que ele necessita de uma intubação mais precoce. A gente não costuma esperar que esse paciente faça acidose ou tenha um rebaixamento do nível de consciência para intubar. A gente costuma fazer uma intubação na fase um pouco mais precoce, que a gente sabe que o procedimento é mais tranquilo e tem menor chance de dar errado. Outras questões importantes no tratamento desse paciente. Como eu falei, esses pacientes costumam ter muita dor, Então até 2/3 desses pacientes têm uma dor de padrão neuropático, aquela dor em queimação, que costuma ser bastante desagradável para o paciente. Então você pode fazer um manejo tanto com medicações do tipo gabapentina, pregabalina, ou até mesmo opioides na fase aguda. Lembrar que você não vai tratar por tempo mais prolongado usando opioide, mas na fase aguda, nos primeiros dias, ele é uma alternativa interessante que costuma controlar sintomas. O manejo de desautonomia é super importante, por isso que a maioria desses pacientes precisam de UTI. Os pacientes fazem muita desautonomia, mais de 2/3 deles fazem desautonomia, então taquicardia, bradicardia, que necessitam de um ambiente de UTI para monitorização mais próxima. Lembrar de profilaxia de TEV, profilaxia de úlcera de estresse nesses pacientes, que também é importante. Suporte psicológico, já que é uma doença aguda, muitas vezes bastante catastrófica e que ninguém está preparado para isso. E outro ponto importante são as terapias específicas. Então, terapias específicas, a gente tem basicamente duas. A gente tem tanto a imunoglobulina quanto a plasmaférese. Acho que primeiro, quando está falando dessas duas terapias específicas, são terapias que essas terapias, os estudos então na década de 80, eles avaliaram a questão de recuperação em 4 semanas, ou seja, os pacientes que utilizaram plasmaférese, imunoglobulina tiveram melhor recuperação ao longo de 4 semanas, menor tempo de ventilação mecânica, mas eles não mostraram que tiveram uma redução em mortalidade em 1 ano. E esses estudos, quando eles foram feitos, eles utilizaram como critério para você iniciar esses tratamentos, seja imunoglobulina ou plasmaférese, a GBS-DS, que é basicamente a escala de desabilidade para síndrome de Guillain-Barré. Eles utilizaram que os pacientes com essa escala com maior que 2, ou seja, pacientes que não conseguiam deambular sem auxílio por mais de 5 metros, eles foram os pacientes que foram incluídos para se iniciar o tratamento. Ou seja, de maneira mais formal, o paciente que se apresente para você com a síndrome de Guillain-Barré, que não consiga deambular por mais de 5 metros sem apoio, você está autorizado a iniciar o tratamento. Isso que eu estou falando é importante ressaltar que isso foram os critérios de estudo. Se você pega um paciente que tem uma apresentação, 1 semana, 10 dias, você vê que esse paciente está em franca piora clínica, ou seja, todo dia ele está piorando mais. Ele está deambulando, mas você vê que ele deambula já com dificuldade. Você vai esperar para começar o tratamento dele? Vai esperar 1 dia, 2 dias até que ele não consiga deambular? Não, então muitas vezes na prática a gente já começa o tratamento desses pacientes.
Lembrar que os estudos que foram feitos com placebo, ou seja, placebo versus a terapia específica, foram com plasmaférese. A imunoglobulina só foram estudos que compararam imunoglobulina com plasmaférese, que mostraram que tiveram resultados semelhantes. Então, basicamente, a plasmaférese, tanto plasmaférese como imunoglobulina, as duas tiveram os mesmos resultados bem semelhantes ao longo de 4 semanas, em termos de mortalidade depois, em termos de tempo de ventilação. A plasmaférese a gente costuma realizar basicamente entre 4 e 5 sessões de plasmaférese, costuma dividir entre dia sim e dia não, que você vai então fazer essas 4 ou 5 sessões ao longo de 2 semanas. E a imunoglobulina a gente utiliza aquela dose total de 2 gramas quilo total, que podem ser divididos entre 3 a 5 sessões. Ou seja, dividir entre 5 sessões vão ser 400 miligramas por quilo por dia em 5 dias consecutivos. Acho que na maioria dos serviços, o que vai ter mais disponível é a questão da imunoglobulina, que acaba que é o que a gente dá mais preferência. A plasmaférese, ela vai estar disponível em alguns centros terciários, quaternários, mas lembrar que às vezes vai precisar de um acesso central para realizar passagem de um Charlie para realizar a plasmaférese. Você precisa da disponibilidade da máquina, da equipe especializada de hematologia acompanhando, e que nesses pacientes que às vezes já têm uma desautonomia importante, a plasmaférese pode precipitar situações de alteração de volemia. Dá bastante trabalho tocar uma plasmaférese. Dá trabalho. Então, muitas vezes na prática a gente acaba que tende a utilizar mais a imunoglobulina. Mas se você está no serviço, que tem bastante disponibilidade de plasmaférese, uma equipe que está acostumada a manejar e você não tem acesso fácil à imunoglobulina, faça a plasmaférese. Legal. Tem algum cuidado durante a infusão da imunoglobulina? Então, a imunoglobulina vai depender muito da marca que você tiver, do fabricante que você estiver utilizando a imunoglobulina, que eles vão ter algumas orientações específicas a respeito da velocidade de infusão. Então, a gente sabe que os primeiros frascos, a velocidade de infusão ela é menor, justamente para você monitorizar se vai ter alguma reação alérgica, alguma reação anafilática, ou então alguma reação relacionada com a variação de volemia importante. Os outros frascos subsequentes já conseguem ser infundidos de uma velocidade um pouco maior. Mas isso não vou saber falar para você de cabeça porque depende muito do fabricante. Então, basicamente, pegue a caixinha do fabricante, olha lá no verso, na bula, que ele vai te explicar direitinho como é que você faz a infusão. Também faço a mesma coisa. E uma coisa que eu fiquei com bastante dúvida, também queria te perguntar, tem alguma relação de Guillain-Barré com Covid? Então, a gente já viu aí na literatura alguns casos que foram publicados, inclusive relatos de casos que foram publicados no JAMA, no New England, que a gente até achou um pouco esquisito, né? Nunca vi um relato de caso de uma doença tão comum ser publicada numa revista dessas de alto impacto. Mas basicamente o que a gente viu ao longo desses meses de era Covid é que a síndrome de Guillain-Barré é uma apresentação, uma complicação neurológica incomum no Covid, que na literatura a maioria das publicações são relatos de casos isolados, e que a maior série que a gente teve foi uma série que foi publicada, uma série italiana, que basicamente acompanhou 3 grandes hospitais na Itália durante basicamente um mês, tiveram 1.300 pacientes internados, se eu não me engano, e desses 1.300 pacientes internados com Covid, 5 deles tiveram Guillain-Barré. O quadro clínico não diferiu muito, Covid ou não Covid. O que chamou um pouco mais de atenção é que nesses pacientes eles necessitaram mais de ventilação mecânica, ou seja, desses 5 pacientes, 3 pacientes, 60%, necessitaram de ventilação mecânica, enquanto que no Guillain-Barré, de uma maneira geral, a gente sabe que entre 10% e 30% precisam de ventilação mecânica. Mas é aquela coisa, será que eles precisaram de ventilação mecânica pelo Guillain-Barré, de uma forma mais grave, ou eles precisaram de ventilação mecânica por conta do Covid, que acomete primariamente o pulmão? Em termos de exames complementares, a análise do líquor, eletroneuromiografia, não teve muita diferença. E nenhum desses casos, na literatura, até onde eu saiba, tiveram PCR para Covid positivo no líquor. Especificamente aqui no HC, a gente, para quem não sabe, o Instituto Central do Hospital das Clínicas foi convertido em um hospital exclusivo para atendimento de pacientes com Covid.
Então, até essa semana, a gente teve algo em torno de 2.500 altas. Dentre todos esses pacientes, a neurologia está acompanhando esses pacientes via interconsulta quando solicitados, e até agora a gente só teve um caso de Guillain-Barré, que foi um paciente já idoso, mais de 60 anos de idade, que estava com 14 dias de sintomas gripais e tinha uma história de uma vacinação 6 semanas antes. Foi um quadro também bastante grave, necessitou de intubação, ventilação mecânica, foi tratado com imunoglobulina e teve uma melhora boa, saiu do hospital sem ventilação mecânica e foi encaminhada para o Instituto de Reabilitação. Então, o nosso ver foi um quadro de Guillain-Barré sem nenhuma peculiaridade maior. E Bruno, uma coisa que eu queria te perguntar, às vezes na UTI a gente está pegando alguns pacientes que ficam com uma paresia flácida, uma tetraparesia flácida. Tem alguma forma de diferenciar a polineuropatia do dente crítico de Guillain-Barré? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Qual a sua opinião? Então, para começar, acho que são duas entidades bastante distintas, tanto em termos de epidemiologia e de fisiopatologia. Mas isso que você falou é bastante verdade, né? Principalmente nessa era do Covid, a gente está vendo que muitos desses pacientes críticos desenvolvem um quadro de uma tetraparesia flácida, reflexa. Então, eu já vi alguns colegas perguntando se não vale a pena investigar ou tratar até mesmo para Guillain-Barré. Então, lembrando que, por definição, a polineuromiopatia do dente crítico, que é a junção da polineuro com a junção da miopatia do dente crítico, a gente usa como definição basicamente uma fraqueza nova que se desenvolve em um paciente crítico e que não tem nenhuma outra etiologia mais provável para essa fraqueza. Lembrar que assim, muitas vezes é difícil você avaliar esses pacientes críticos, porque esses pacientes vão estar entubados, às vezes em uso de droga vasoativa, com quadro encefalopático, desatentos, e que não vão conseguir contar a história, que vai ser difícil até muitas vezes colaborar com o teu exame físico e neurológico. E a polineuromiopatia do dente crítico é algo bastante prevalente em ambientes de UTIs. Algumas séries apontam até que 50% a 100% de todos os pacientes vão desenvolver isso. Tem algumas outras séries que analisaram basicamente de forma rotineira todos os pacientes intubados há mais de 7 dias e viram que mais de 25% deles vão desenvolver uma polineuromiopatia do dente crítico. É importante lembrar que a gente tem diversos fatores de riscos e que basicamente os mais relacionados são pacientes que desenvolvem falência de múltiplos órgãos, pacientes sépticos, pacientes que desenvolvem a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, uso de bloqueadores neuromusculares e hiperglicemia. É claro, tem vários outros fatores associados, então pacientes com idade avançada, pacientes com terapia de substituição renal, mas os mais importantes são esses que eu falei primeiramente. O quadro clínico desses pacientes, então, vai ser uma tetraparesia, geralmente vai ser uma tetraparesia de predomínio mais proximal, né? Mas se esse paciente tiver um quadro predominando tanto de miopatia, de neuropatia, ele pode ter uma fraqueza sem gradiente, então tanto proximal quanto distal. Tende a ser bastante simétrica e os reflexos costumam estar hipoativos ou abolidos. Mas o que diferencia basicamente do Guillain-Barré, que ajuda a diferenciar algumas vezes, é que na polineuromiopatia do dente crítico alguns grupamentos musculares costumam estar preservados, dentre eles motricidade ocular extrínseca, musculatura facial e a musculatura bulbar, né, que a gente viu que no Guillain-Barré a musculatura bulbar e facial até 50% ou mais dos casos estão acometidos. E a gente tem alguns critérios diagnósticos, né? Então, como critério diagnóstico, a gente utiliza a escala de MRC. Então, MRC basicamente é uma escala que avalia 6 grupamentos musculares distintos, né? Então, a gente avalia a força de extensão do punho, flexão do cotovelo, abdução do ombro, dorsiflexão plantar, extensão do joelho e flexão do quadril. E cada um desses grupamentos, desses grupamentos que a gente avalia a força, a gente classifica a força desde grau 0, ou seja, ausência de contração muscular, ou até grau 5, né, com força normal. E então a gente está avaliando 6 grupamentos musculares, lembrar que você tem que avaliar dos dois lados, então a gente vai ter uma pontuação máxima, né, de 12 vezes 5 de 60 pontos.
Então, um MRC menor que 48 é o que a gente utiliza para dizer que esse paciente tem uma fraqueza, que basicamente é uma fraqueza em cada um desses grupamentos menor que uma força grau 4, né, grau 4 ou menos. E exames complementares muitas vezes não vão ajudar muito a gente, a não ser para ver os diagnósticos diferenciais, né? Mas basicamente o que a gente sempre utiliza é dosagem de CPK, né, creatina fosfoquinase, que quando você tem um quadro mais miopático costuma estar um pouco mais elevado. Eletroneuromiografia, que já é difícil você conseguir em ambiente de pronto-socorro, enfermaria, em ambiente de UTI, então é bem mais complicado, muitas vezes é um exame que é mais difícil, já que esses pacientes costumam estar bem edemaciados, com vários outros aparelhos, às vezes o uso de droga vasoativa, e que você fazer um exame desses, acho que é a última das prioridades do paciente. Então, é um exame que tecnicamente é mais difícil, mas que você consegue ver algumas alterações mais específicas, né? Se tem um acometimento de predomínio mais miopático ou um acometimento mais neuropático. A biópsia muscular, que basicamente dificilmente você vai chegar a esse ponto de realizar, mas que sim, você pode ver algum grau de atrofia, a necrose é menos evidente que outras patologias neuromusculares mais específicas. E o tratamento, basicamente, você não tem nenhum tratamento específico para esses pacientes, né? Não tem nenhuma medicação específica. Já foi até tentar avaliar a imunoglobulina também, mas que não se mostrou eficaz para a prevenção do desenvolvimento de uma polineuropatía. Então, o tratamento, basicamente, é você evitar esses fatores de risco quando possível, tentar realizar a mobilização mais precoce dos pacientes e minimizar o tempo de sedação em bloqueadores neuromusculares e você fazer um manejo um pouco mais agressivo da hiperglicemia, né? Já que tem estudos que um controle mais rigoroso da hiperglicemia foi relacionado com menores índices de polineuropatía do dente crítico e diminuir o tempo de ventilação mecânica desses pacientes. Que geralmente esses pacientes têm um quadro que costuma ter uma reversão mais importante depois que o paciente sai desse quadro mais crítico, mas que até 10% desses pacientes ainda podem ter necessitar basicamente de auxílio para deambular após 1 ano da internação. Então, muitas vezes depois que passa da internação em UTI, esses pacientes necessitam de bastante tempo em institutos especializados em reabilitação motora. Síndrome pós-UTI, né? Síndrome pós-UTI, Muito da hora. Muito obrigado. A gente está pegando bastante mesmo o paciente com polineuropatía. Esses pacientes estão conseguindo sobreviver ao Covid, né? Está ficando muita coisa de sequela, às vezes, infelizmente. E a gente tem que ter cuidado mesmo para paciente que sobreviveu ao Covid ficar com a polineura aí para tratar depois, né? Legal. A gente conversou sobre muita coisa hoje. Você tem alguma mensagem final, resumindo para o pessoal que assistiu o episódio de hoje? Bom, acho que como mensagem final é sempre importante você conhecer o Guillain-Barré para você poder pensar, né? Então sempre lembrar daquelas 3 perguntinhas que você vai ter que fazer na sua anamnese, no seu exame neurológico para os diferenciais, para que você não coma a bola. Porque na maioria dos casos você não vai tratar uma mielopatia compressiva com imunoglobulina nem plasmaférese. Você não vai tratar um AVC com nenhuma dessas terapias. Então é importante, eu acho que tem esses 3 conceitos, pesquisar assimetria, acometimento de esfíncter e nível sensitivo. Lembrar do Guillain-Barré, da apresentação mais comum, que é uma tetraparesia flácida reflexa de instalação ascendente. Lembrar que seus exames complementares muitas vezes vão ser mais úteis para o diagnóstico diferencial e que o tratamento deve ser precoce para você melhorar a recuperação desses pacientes. Cara, não tem nem palavras para agradecer você ter participado, eu aprendi demais. Muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço o convite e fico à disponibilidade para qualquer eventual dúvida que alguém tenha. Depois eu vou deixar meu e-mail e quem tiver pode mandar. Se eu souber, eu respondo. Combinado. A gente vai deixar o contato do Bruno no nosso post do Instagram. Então acompanhe a gente tanto no podcast como no Instagram. Podem colocar as dúvidas lá que a gente fica perturbando o Bruno para ele responder para a gente, para ensinar a gente. Obrigado, gente. Obrigado.